Os cidadãos americanos, estadunidenses, norte-americanos, como você preferir, já se preparam para a proliferação aí de casos de violência caso Donald Trump e seus extremistas aí percam as eleições. Coisa que a gente viu, né, no Capitólio. Vamos ver o que eles estão preparando aí já para esse caso, esse possível caso de violência agora no plantão do Meteoro. Vamos lá. Eles já estão se preparando para esse possível caso. Eu vou chamar aqui o Pedro Zambarda na tela. O arroba do Pedro está aqui, ó, arroba Pedro Sólidos. E o meu arroba lu.junior, se você nos quiser seguir. Quais são esses preparativos, Pedro? O pessoal tá com um temor real, né? Com temor real. Inclusive, peço para você também se inscrever lá no Drops de Jogos. Muito obrigado a galera que tá assistindo todos os cortes aqui do Meteoro Brasil. Cara, eu tenho contato direto com o jornalista Kennedy Alencar, colunista do UOL e que tá cobrindo as eleições nos Estados Unidos, né? E ele às vezes posta alguns vídeos no Instagram dele, dá alguns bastidores de matérias e coisas interessantes. E o Kennedy postou no Instagram dele o seguinte, aqui um alerta, aquela coisa boa de repórter que vai a campo, né? Ele cobriu, inclusive, a eleição do Biden em 2020. E aí ele relata aqui, né? Lojistas em Washington estão colocando tapumes com medo de protestos por conta do resultado da eleição presidencial de amanhã. Trump tem repetido o discurso de ódio e mentido sobre fraudes nas urnas, como fez em 2020. A disputa está apertada. Segundo as pesquisas, democratas enfrentam o desafio maior agora do que há 4 anos. Se quiser dar um F5 e botar o som no vídeo, Lúcio, acho que é muito. Yes. Que é isso? Billboard up already. Caramba. Tudo fechado, você vê, né? Tudo fechado. E tudo fechado. Com tapume real, né? Caramba. É assustador, cara. E aí a gente tem uma outra coluna do Jamil Chad também, que está cobrindo de Nova York, e aí ele dá mais alguns detalhes para a gente poder ficar por dentro de tudo. A campanha de Trump sugere questionar os resultados e o temor de violência aumenta. Gente, eu quero esclarecer também, além dessa coluna do Jamil Chad, que esse risco de violência não é só nos Estados Unidos, tá? Tivemos aí um 8 de janeiro de 2023, então o risco é grande aqui também. Escreve o Jamil Chad lá no UOL. A campanha do candidato republicano Donald Trump amplia a difusão da tese de fraude eleitoral e observadores, autoridades e a justiça americana já temem um novo caos nas horas seguintes ao final da votação nesta terça-feira. Nos últimos dias, o ex-presidente vem repetindo que seus apoiadores, que ele espera uma vitória na eleição e que o único cenário de uma derrota seria se houver corrupção no sistema de votos. Ele até agora recusou-se a dizer se vai aceitar o resultado da eleição ou não, se ele perder eventualmente. Em 2020, sua equipe entrou com mais de 60 processos judiciais, denunciando supostas fraudes em diferentes partes do país. Todas elas foram rejeitadas, mas para uma parcela da população, a tese de que Joe Biden seria um presidente legítimo continua vingando. Na quinta-feira, dia 31, por exemplo, Trump foi às redes sociais anunciar sem provas, isso é crime, tá, gente? Que sua campanha pegou eles roubando na Pensilvânia e com apelos para que houvesse uma investigação. O negacionista Trump ganhou um novo capítulo quando o candidato republicano à vice-presidência, J.D. Vance, afirmou que problemas sérios foram registrados na eleição de 2020 e sugeriu que Trump não perdeu a disputa. Donald Trump perdeu a eleição? Acho que as grandes empresas de tecnologia manipularam a eleição de 2020. Essa é a minha opinião, disse ele, o vice do Trump. Dias depois, o ex-estrategista de Trump, Steve Bannon, que é um cara que criou esse sistema de extrema-direita, que inclusive foi preso e agora solto, né? Saiu agora, depois de 4 meses, usou a sua primeira coletiva de imprensa para insistir que as eleições de 2020 foram roubadas e que o ex-presidente deveria informar a sua base sobre o estado da votação, enquanto a apuração estiver ocorrendo. O temor dos democratas é de que o republicano convoque uma coletiva de imprensa na madrugada ainda de terça para quarta, antecipando uma suposta declaração de vitória, antes mesmo da contagem dos votos. Eles estão planejando, tá, Lúcio? E isso tem nome, isso tem sobrenome, isso se chama golpe. O Trump é um golpista, desde quando ele permitiu que o Capitólio acontecesse.
E ele está repetindo o mesmo padrão. Esse é o problema, e nisso eu concordo com o Reinaldo Azevedo, com todos os problemas horríveis que existem na justiça brasileira, que bom que o Brasil tem um Alexandre de Moraes, porque nos Estados Unidos se formou uma maioria republicana e foi se livrar da cara do Trump. E olha o tamanho do perigo, ele pode se eleger e já está disseminando novamente a mentira de que ele perdeu as eleições, que ele não perdeu as eleições em 2020. Essa mentira já está se espalhando. A cobertura sobre as ameaças de violência não estão restritas só aos jornalistas do UOL. Tem esse site aqui, que é português e traz também uma cobertura internacional, o Euronews, que traz o seguinte aqui, na verdade não é português, é um site que cobre a Europa, mas aqui está o modo dele em português. Ele diz aqui: Washington se prepara para eventuais atos de violência na sequência dos resultados eleitorais. Enquanto os americanos aguardam o resultado das eleições, Washington está em alerta máximo para possíveis atos de violência por parte de trumpistas, receando uma repetição dos motins no Capitólio em 2021. Enquanto os americanos aguardam ansiosamente o resultado dessa corrida presidencial, Washington está se preparando para o pior. O Distrito de Colômbia está se preparando para mais um ataque violento de apoiadores de Trump, caso ele perca para Kamala Harris. O complexo da Casa Branca começa a ter uma atuação similar ao de uma fortaleza. Uma vedação de metal preto com mais de 2 metros de altura foi acrescentada a já existentes apertadas medidas de segurança. As autoridades federais e locais temem cenas que façam lembrar o ataque mortal ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Nesse dia, uma multidão pró-Trump saqueou os corredores do Congresso, enquanto o presidente espalhava mentiras sobre a sua derrota eleitoral, que ele não teria sido derrotado. E uma coisa que tem que ficar bem clara, tá, gente? Aí eu volto alguns meses atrás, antes de chegar no dia de hoje, que a gente vai ter a eleição. O Trump, vocês sabem, ele tomou um tiro na orelha. E no dia do tiro, já se ventilou a possibilidade de que ele tivesse sido acertado por um democrata. Não era. O rapaz era um republicano, um cara pró-armas e um cara com comportamento incel. Ele quase matou o Donald Trump nesse atentado. E aí o Brasil, de fato, fez uma reportagem muito boa, que é importante para a gente entender por que existe essa violência de extrema-direita e por que o trumpismo tem essa influência internacional. Diz o seguinte aqui a matéria do Brasil de Fato: violência é a marca estrutural do modo como os Estados Unidos se organizam, diz especialista sobre ataque em comício de Donald Trump. Clarissa Nascimento Former relembra que o caso da Pensilvânia entra para o histórico de atentados contra presidentes no país. É uma reportagem do Kaique Santos, e ela diz o seguinte: após o ataque na Pensilvânia, o ataque a tiros, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu manter a agenda e chegou no domingo à cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin. Ele participou da Convenção Nacional Republicana, evento que nomeou ele formalmente como candidato presidencial do partido. O ex-presidente acabou ferido na orelha enquanto discursava para apoiadores durante um comício. Ainda há dúvida se foi um tiro de raspão ou um estilhaço. Na verdade, foi um tiro de raspão mesmo. Mas é possível afirmar que houve algum tipo de falha de segurança, observa Clarissa Nascimento Former, professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP São Paulo. Os peritos que se pronunciaram mostram que é realmente possível que tenha havido algum tipo de falha, mas, ao mesmo tempo, o que parece é que todos os procedimentos de segurança padrão foram adotados naquele momento. Havia ali um reforço das autoridades federais, do FBI e também das autoridades locais da Pensilvânia. Então, eu acho que uma das grandes perguntas é por que, mesmo com todo o reforço de procedimento, a gente ainda teve essa brecha? Questiona a professora que conversou com o Jornal Central do Brasil, que é do Brasil de Fato. O autor do disparo foi identificado pelo FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, como Thomas Crooks, um jovem de 20 anos. Ele acabou morto pelos agentes de segurança do evento após matar um participante e ferir outros. Segundo o FBI, o atirador agiu sozinho e a motivação ainda é desconhecida. O caso é tratado, por enquanto, como um potencial ato de terrorismo doméstico. O atentado levantou discussões sobre o porte de armas, defendido por Trump. Mesmo após o ataque,
A posse não foi restrita na área da convenção republicana. Segundo o chefe de polícia de Mikawi, o caso ainda se junta ao histórico de violência política contra líderes dos Estados Unidos, pontua Clarissa Former. Foram 4 presidentes mortos. Os Estados Unidos teve 4 presidentes mortos e 3 feridos, incluindo Trump na lista. A gente já teve o nosso Kennedy, né? O Kennedy foi assassinado. A gente já teve situações em que presidentes chegaram a ser efetivamente assassinados ou sofreram tentativas de assassinato. A mais recente até então aconteceu nos anos 80, com o então presidente Ronald Reagan, vítima de uma tentativa de assassinato enquanto saía de um hotel em Washington. Relembra a professora, que diz que a violência política é uma marca do país norte-americano. Para ela, embora exista toda uma mitologia que coloca os Estados Unidos como a maior democracia do mundo, isso não passa de uma narrativa trabalhada pelo país com bastante eficácia. Mas é importante discutir que é uma sociedade extremamente violenta, com muitas contradições, tanto no campo político quanto no campo social. O que eu quero dizer, lembrando desse caso do tiro contra o Trump, meus queridos e queridas? O que o Trump está fomentando com esses atentados, com o atentado que atingiu ele mesmo, é terrorismo doméstico. O Bolsonaro, quando leva uma facada no Brasil, ele está fomentando terrorismo doméstico. Quando você deixa a extrema-direita solta, quando você não tem controle de armas, quando você tem desigualdade social, o resultado é quase uma fórmula matemática, Lúcio, que se volta eventualmente contra os próprios caras. Pois é. Esse é o caso que a gente está tratando aqui. Inclusive, Pedro, muito se falou, inclusive, sobre o ineditismo dessa eleição, que pode eleger ou a primeira mulher presidente dos Estados Unidos ou o primeiro presidente condenado. Olha que loucura, né? Os Estados Unidos pode eleger um presidente condenado. E o que é mais louco é isso, né? A justiça americana, estadunidense, americana, norte-americana, que o pessoal fala que é exemplo, né? Não conseguiu punir os reais atores ali do Capitólio, não conseguiu, né, com que o Trump não fosse um candidato, porque se fosse aqui, provavelmente a lei de ficha limpa já tinha cortado ele, né? É frágil em antecipar uma possível tentativa de baderna, de golpe, enfim, ou mesmo de quebra-quebra. A gente viu as pessoas colocando tapume, porque elas não acreditam que a segurança nos Estados Unidos vai ser suficiente para impedir um quebra-quebra em caso de derrota de Donald Trump, e toda aquela narrativa de que as eleições foram fraudadas, né, que ele está desde desde a última eleição, inclusive, né, falando sobre isso. Sim. Então, a gente tem que olhar com uma outra lente os Estados Unidos, em vez de achar que lá a justiça funciona, de achar que lá a segurança funciona. Calma lá, né? Olha essas eleições aí, minha gente. Por favor. A grande verdade é que Donald Trump não dá, né? Não dá, gente. E a eleição dele é muito pior também pelo que ele representa. É óbvio que eu não tenho ilusões com Kamala Harris. Eu sei também o que Kamala Harris representa. A gente sabe. O genocídio de Gaza todo mundo sabe. Mas, enfim, essas são as eleições na maior democracia do mundo, né, Lúcio? O Império. Exatamente. Pedro, mais algum ponto que você queira trazer? Não, acho que é isso, meu querido. Vamos embora. Então, olha só, eu vou falar para vocês sobre um vídeo da TV Cringe que a gente fala sobre a democracia estadunidense. A democracia dos Estados Unidos é uma porcaria, por quê? Porque eles falam, né, que são a maior democracia do mundo, mas a grande verdade é que é muito frágil e cheio de falhas. Inclusive, teve casos em que a Suprema Corte teve que decidir quem era o presidente. Você sabia disso? Pois é, a gente te traz muita história dessa democracia estadunidense aí, que muita gente acha que é modelo, né? Inclusive, os Estados Unidos gosta de chegar nos outros países e falar, vamos levar a democracia para você. Daí vem com algumas bombas junto, né? Então, fica aí a indicação de vídeo para você, super atual, né? Vamos falar sobre isso na TV Cringe. Um grande abraço. Até a próxima.